Bem-vindos à Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o chá com poesia de A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro. Pro vídeo de hoje eu queria um chá que lembrasse uma poção, né? Então eu preparei um de hibisco, cravo, canela e gengibre. Me pareceu adequado, é uma combinação que aquece, traz muitos benefícios para a saúde, tem uma cor maravilhosa, não sei se vocês conseguem ver, quando pinga, mancha e não consigo, aqui ó, aqui ó. Quando ele pinga fica manchado. Então ele tem essa linda cor. E o gosto lembra vinho quente. Me pareceu digno de uma bruxa. Palavras-chave: sobrevivência, rugido, fúria, lições de fogo, tempestade, tempestade de fogo, por que não? Mandamentos das bruxas, ancestrais queimadas, irmãs, garotos fósforo, poção de amor próprio, vingança e vermelho. Esse é um livro vermelho em muitos sentidos, né? Vermelho fogo, vermelho sangue, vermelho alerta, perigo, cuidado. Ele começa com um alerta inicial, né? Vamos ler. O alerta inicial. Alerta inicial. Este livro contém material sensível relacionado a abuso de crianças, abuso cometido por um parceiro, estupro, distúrbios alimentares, trauma, morte, assassinato, violência, fogo, menstruação, transfobia e mais. Lembre-se de praticar o cuidado consigo mesmo antes, durante e depois da leitura. Sussa, né? Daí tem o sumário, que promete 4 partes, o julgamento, a queima, a tempestade de fogo e as cinzas. Isso é bastante familiar se você leu o livro da princesa, que também é dividido em 4 partes. Eu tô falando do outro livro da Amanda Lovelace, o A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro, que está aqui. A gente já recomendou ele aqui na Chaverna, eu vou colocar no final o link pro vídeo. Mas antes de entrar nessas 4 partes, nós temos aviso 1. Essa história não é um conto de fadas, riscado, bruxas. Não há bruxas, não há caça às bruxas, não há os caras dos fósforos, não há fogueiras, não há uma revolução de fogo. Esta é uma história simples, na qual as mulheres lutam contra a estrutura criada pelos homens, que permaneceu muito mais tempo do que devia. Aviso 2! Nenhuma misericórdia à frente. Então assim, você foi avisado. Sim, esse livro lembra o da princesa, mas ao mesmo tempo não. Vamos ao nosso gráfico de riscos. Primeiro risco, risco de transbordamento, que é aquele risco, né, de passar vergonha lendo o livro em público. Eu dei 4 de 10. Eu acho que é mais baixo do que do livro anterior dela, que era um livro mais, digamos, sensível. Eu consigo tranquilamente ler esse livro com uma cara impassível, com algo fervendo, fervendo, fervendo por dentro. Também não é um risco super baixo, porque trata de temas bastante difíceis, então super pode rolar um gatilho aí, né? Então não dá pra também subestimar a capacidade de transbordamento do livro. Até porque eu confesso que eu chorei em um dos poemas. Eu não vou ler porque eu já pretendo ler bastante coisa. Mas se você tiver o livro da página 87, chorei sim. Risco de explosão, 10 de 10. Esse livro tem uma natureza altamente explosiva. Manuseie com muita cautela. É isso. Agora o risco de extravio. Esse é um risco sempre difícil de aplicar à poesia, mas vamos pensar da mesma maneira que a gente pensa para a ficção, vai. O universo retratado nos poemas, que apesar das metáforas fantásticas, claramente é o nosso, é um universo para o qual você gostaria de ir. No da princesa eu dei 2 de 10, porque o livro mostra um caminho muito difícil, muito importante também, né, mas pouco atraente. Você não fica particularmente com vontade de passar pelas merdas que o eu lírico passou. E esse da bruxa apresenta ainda mais sofrimentos, mais traumas, mais dificuldades. E eles são todos maiores, porque eles se aplicam a mais pessoas. Mesmo assim, eu acho que o risco de extravio é maior do que o da princesa. Eu dei 5 de 10. Porque nesse livro não tem uma princesa metafórica que faz o seu caminho para além do sofrimento. Nesse livro você tem muitas bruxas metafóricas poderosas e revidando. Então eu dei 5 porque pode ser sedutor. Obviamente não é um 10 de 10. 10 de 10 seria nosso universo sem opressão. Mas já que existe opressão, um mundo em que você tem força para combatê-la tem seu apelo. Risco amigo imaginário, de novo, né? Fazendo aquele esforço de aplicar para a poesia. Você quer o eu lírico deste livro como a sua adorável amiga imaginária? No da princesa eu dei 7. Nesse eu dei 5, porque eu realmente acho que esse cola menos. Em alguns momentos da vida a gente precisa assim de uma vozinha incendiária na cabeça, né? Faz bem pra autoestima, faz bem pra renovação. Mas a voz da princesa salva a si mesma neste livro é uma voz de cuidado que eu acho que tem bem mais aplicações.
E dando uma lida nas resenhas por aí, você nota que as pessoas receberam melhor mesmo o primeiro livro. E eu acho que tem muito a ver com isso. Esse daqui é muito mais agressivo. Bem mais agressivo. E talvez você não queira bruxa como sua amiga imaginária. Mas talvez você queira. Talvez você precise. Quinto risco, risco de engajamento. Eu sei, eu troquei o nome, mas só para os vídeos de poesia a gente vai manter risco fandom nos livros de ficção. É só que fandom pra poesia fica engraçado. Eu desencanei, troquei mesmo. Mas o espírito é basicamente o mesmo, né? Então vamos lá. É o risco de você se engajar com a obra do autor. Eu dei 4 de 10. Da Princesa eu dei 5 de 10, porque naquela época eu ainda chamava risco fandom, né? Pra poesia. Porque não tive nenhuma ideia melhor. Hoje, chamando de risco de engajamento, eu teria dado uma nota diferente. Eu teria dado um 8 de 10 pra aquele. Sim, com certeza. Mas esse é 4 de 10 mesmo, porque como nós já analisamos no risco anterior, todo mundo quer ser amigo da princesa, mas nem todo mundo quer ser amigo da bruxa. E como ambos são livros de poesia e a imagem da autora se confunde com a do lírico, a coisa complica um pouco. Mas ainda assim é pelo menos um 4, porque eu acho sim que é um livro que pode inspirar outras mulheres a escreverem as suas próprias poesias de bruxa, digamos. E por último, risco de esmagamento, eu dei 5 de 10. Não porque ele seja médio, mas porque ele tem potencial para ser muito alto ou muito baixo. Depende muito de quem estiver lendo, né? Ele pode te dar a leveza necessária para sair voando em uma vassoura, mas ele também pode te esmagar como um meteoro em chamas. Então 5 de 10 é meio como jogar uma moeda para cima, sabe? Pedra ou vassoura. Em resumo, é um livro altamente arriscado. Possivelmente o mais arriscado que a gente já recomendou. Não diria o mais arriscado, mas tá entre os mais arriscados, com certeza. Eu sempre acho esse chá com gosto de vinho quente. Aí agora eu fui beber esperando um vinho quente. Aí eu achei que tá com gosto de chá. Expectativa é tudo, né? Vamos à receita, como a Amanda fez esse livro. Eu tinha pensado em usar um poema que é de fato uma receita que tem no livro, o poema da página 112, mas eu achei a tradução meio infeliz. Eu gosto muito da tradução de modo geral, eu gostei da tradução desse livro, mas esse poema ele é complicado de traduzir mesmo, assim, e eu teria tomado uma outra decisão diferente, porque eu achei que foi tipo... Enfim. Então a gente vai ter que adivinhar a receita do livro sozinho, tudo bem. Mas me parece simples. Como a Amanda fez este livro? Com as cinzas dos seus inimigos. Sobre a Amanda Lovelace, ela é uma jovem poetisa americana que eu já apresentei aqui no vídeo que eu falo do livro da princesa. Eu vou tentar então não me repetir. Esse é o segundo livro dela a ser publicado, embora seja o terceiro que ela escreveu. O segundo livro que ela escreveu tá para ser lançado só esse mês, eu não sei porque rolou essa inversão, né? Que vai ser o To Make Monsters Out of Girls, que não sei como eles vão traduzir, se vai ser transformar garotas em monstros, monstros de garotas, sobre garotas e monstros. Não sei, tô curiosa. Também é de poesia, eu imagino que a tradução não demore a sair, os outros saíram super rápido. Mas, segundo a Amanda, dos 3 livros que ela escreveu, esse foi, de longe, o mais difícil. Tanto por ele seguir a linha do primeiro livro, e aí por toda a pressão que se envolve, né, pelo primeiro ter sido super premiado, ele foi super reconhecido, quanto pela dificuldade do tema, né, de falar sobre os abusos que ela passou e de como o machismo moldou a vida dela e da raiva. Falar sobre a raiva. Raiva é uma coisa que transborda desse livro. É um livro com um final solidário e esperançoso, mas segundo a autora nem sempre foi assim, porque para ela foi muito difícil de lidar com esses assuntos e com a raiva que ela sentia relacionado a eles. Faz sentido, né? Então, vamos lá, vamos amarrar. Eu sou uma pessoa que não acredita muito em violência, no sentido de que eu não acredito que a violência seja uma solução respeitável ou de longo prazo para qualquer problema. Eu sou dessas pessoas que realmente acham que o mundo só vai melhorar com doses cavalares de empatia e cuidado e afeto. Enfim. E essa é uma das razões pela qual eu amo livros, porque livros ajudam a desenvolver empatia. Não sou eu que tô dizendo. Tem vários estudos a respeito. E sim, eu sei que muitas pessoas consideram esse posicionamento ingênuo, e eu entendo por quê, mas eu discordo. Muito. Então, sendo esta pessoa, como lidar com este livro? Queime todos que tentarem queimar você. Primeiro, não acreditar em violência não quer dizer não acreditar em um mínimo de autodefesa. Oferecer a outra face tem um limite. A autodefesa também tem um limite. É uma questão complexa. Eu não estou falando pra gente armar a população, pelo amor dos deuses. É uma questão complexa em um momento complexo, né? Mas, em resumo, autodefesa e violência não são sempre a mesma coisa. Segura esse pensamento. Da primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei tipo... ok, né? Eu tava com a expectativa de encontrar algo mais parecido com o livro da princesa, que tem uma vibe mais acolhedora.
Então eu fiquei um pouco decepcionada e preocupada. Daí meses depois eu li a segunda vez e eu achei muito bom. Então, de novo, como lidar com isso? Pra mim, como metáfora. Uma metáfora perigosa, talvez, mas importante em um processo de cura tanto pessoal da autora, quanto mais abrangente de cura social, digamos. É uma etapa, vai. E me parece especialmente importante ler esse livro na ordem certa. Ler a obra como um todo e não solta, né? Tem gente que gosta de ler livro de poesia meio assim, aleatório. Acho que não funciona nesse caso, não sei. Ou pelo menos funciona menos. No da Princesa, a ordem já era meio importante, né? Havia um fio narrativo conduzindo a história. Nesse tem também. E as poesias vão se balanceando até chegar no final solidário e esperançoso. Né? A gente quer chegar lá. Não que as poesias não tenham seu valor soltas, mas eu realmente acho que você perde uma grande parte da coisa quando você não lê ele inteiro. Por exemplo, a primeira poesia que você tem depois dos avisos é a seguinte. Escreva seus medos. Foi isso que me disseram. Então peguei a caneta de novo e tracei meu caminho por essas feridas abertas, fechadas, abertas, até que o mapa de tinta me levasse direto àqueles que as abriram. Depois respirei bem fundo e invoquei uma tempestade toda minha. Escreva seus medos, né? Essa é praticamente a introdução do livro. Certo? Escreva seus medos. Daí você lê na página 35. É isso mesmo. Sou a mulher com o coração incendiário, sobre a qual todos os seus pais lhe advertiram. E, quando uma árvore pega fogo, não demora muito para que toda a floresta esteja em chamas. Ainda assim, nunca me importo com quem se machuca. Eu gosto do poema, mas essa última frase incomoda, né? Me incomoda, pelo menos. Ainda assim, nunca me importo com quem se machuca. Sei lá, né? Mas daí você vira a página e na página seguinte temos apenas uma frase. Pelos deuses, espero que eu consiga apavorar você. Escreva seus medos. Né? Apavorar alguém com poesia, nesse contexto, soa como autodefesa pra mim. E talvez algumas das poesias sejam apavorantes, mas essas não são piores. Tem algumas que fica tipo, ok. Mas aí no final você tem poesias como: não deixe ninguém fazer você acreditar que não é legal sentir raiva quando você é maltratada vezes e vezes seguidas. Mas o que acontece na manhã seguinte, quando você vai até a janela e deixa o sol aquecer seu rosto e vislumbra a maneira como os raios iluminam o mundo que você pretende consertar, mas deixa em destroços em vez disso? Temos que ser melhores que eles. Isso me dá esperança. É claro que sempre dá pra cair na exaustiva discussão do not all men, mas esse livro tá em outro ponto. E ele deixa isso bem claro. Esse não é um livro amorzinho que vai te explicar tudo didaticamente, passar a mão na sua cabeça. Não, esse livro tá de saco cheio. O limite da paciência dele tá lá atrás. Acabou. Saca? Eu vou tentar ser ligeiramente didática. Vamos ver, né? Feminismo? Feminismo, né? É a luta por direitos iguais. Misandria é o ódio aos homens, que é o que seria equivalente à misoginia, ao machismo, enfim. Né? Esse livro passa pelo feminismo, a abana, e continua, vai até o além da misandria. Vamos matar todos os homens. Tem um surto e volta, calmamente fala: pronto, passou, tá bom. E no livro ele inclusive fala isso com todas as letras, ele fala da misandria como uma resposta à violência. Mas depois ele fala: tá bom, a gente não pode fazer igual, beleza. Né? Reflitam sobre isso. Em resumo, a gente não quer matar todo mundo não, mas às vezes dá vontade de urrar de raiva, ou se dá. É isso. E pra mim esse livro é isso, né? Ele é um urro. Da primeira vez que eu li ele, eu achei ele um pouco mais apressado, um pouco mais bruto do que o primeiro, e eu achei que tinha um pouco a ver com a velocidade com que ele saiu. Mas depois eu pensei, é mais bruto mesmo, é um urro, tem que ser mais bruto. E na verdade tá tudo bem calculadinho, bem balanceado. O primeiro é mais delicado, sim, mas poesia não precisa ser uma coisa delicada. Poesia pode ser um urro, sim. Que diabos é poesia, não é mesmo? Eu confesso que eu terminei esse livro e eu fiquei pensando sobre a sorte que os homens têm, que a maior parte das mulheres parece preferir lutar por igualdade de direitos e não por vingança. Se eu fosse homem, cara, e tivesse uma noção de história, eu ia amar o feminismo. Sério. Igualdade é uma demanda muito razoável. Até porque, né, gente, a maior parte de nós é oprimido e opressor, né? Poucas pessoas, se é que alguém,
se encaixam em apenas uma dessas categorias, geralmente. Se todos os oprimidos forem matar todos os opressores, não vai sobrar o mais oprimido de todos, vai sobrar o mais violento de todos. Que dica geralmente não é o mais oprimido de todos. Enfim, a humanidade é difícil e são tempos difíceis. Manuseie esse livro com cuidado. É só isso. Geralmente eu encerro o vídeo começando a ler o livro, mas na real a gente já começou a ler o livro. Eu vou então encerrar com uma poesia que eu achei muito adequada para o nosso programa. Vamos lá. Tenha em mente tudo que a gente conversou. Não vim aqui para ser civilizada. Não vim aqui para me sentar com você, com uma xícara de chá e um muffin de mirtilo, para dividir enquanto tento convencê-lo a respeitar que minha existência é essencial. Você teve muitas chances, mas não estava nem um pouco afim toda vez. Então venho aqui para assistir a sua raiva crescer, até que você finalmente entre em combustão. Vou usar o clarão para ler. Que gracinha, né? Acho que eu vou encerrar com essa. Eu gostei muito. Respeito é essencial. Isso não deveria estar em pauta. Como de costume, não vai ter vídeo na quarta-feira, porque como é um chá com poesia, spoiler não faz muito sentido. Inclusive, acho que eu dei alguns, mas eu realmente acho que isso não estraga a experiência do livro. Aliás, com certeza. Espero que vocês tenham achado interessante. Leiam. Talvez. Eu gostei. É a segunda vez que eu li. É isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Até semana que vem. Vai ter uma surpresinha semana que vem. Enfim. Se você gostou, quiser se inscrever no canal, vou adorar. Eu vou deixar aqui o link pro vídeo da princesa também. E pro nosso outro vídeo de poesia do Tudo Nela Brilha e Queima. E é isso, obrigada!